uma vazão aqui. Então, o tipo P não conduz. Porém, se você tiver uma força muito grande em cima dele, ele vai acabar conduzindo, certo? Então, o que você vai criando? Você vai criando um campo aqui dentro, como se fosse tipo... Você vai dominando esse pedaço. Você vai dominando. Até geralmente quando você chega numa fase que você chega aqui e toca aqui na ponta, o que acontece? Bom, essa parte aqui é metálica, essa parte aqui é metálica. Tá? E aí o que ele vai fazer? Agora ele criou uma ponte de condução. Agora o elétron vai vir por aqui e vai conduzir. Certo? Então você faz com que o diodo conduza por este caminho. E se fosse o contrário? Vamos pegar, trocar de cor, só para mostrar o caminho inverso. Vamos pegar azul. Tá? E aí se eu estivesse no contrário? Bom, se eu estivesse no contrário, eu poderia colocar os elétrons aqui. Meu fio ainda estaria com muitos elétrons, mas o que aconteceria? Ele não teria capacidade suficiente para conseguir gerar essa junção. Por quê? Porque desse lado de cá eu tenho um semicondutor tipo N, ou seja, um cara que suporta elétrons e que cria como se fosse uma barreira, como se fosse uma barragem. Então eu tenho uma barragem que vai fazendo um acúmulo de elétrons, até que ele consegue chegar num nível que transborda e consegue fazer a ligação. Desse lado de cá eu tenho um semicondutor tipo P, então ele não consegue acumular. Então, todo elétron que está aqui, eu não consigo ter um acúmulo muito grande de elétrons. Por quê? Porque eu tenho só um fio. Certo? Como eu tenho só um fio, eu não tenho como acumular a mesma quantidade de elétrons que eu acumulei nesse pedaço, nesse pedacinho aqui de fio. Certo? Como eu não consigo fazer isso, ele não passa corrente. Então, os elétrons ficam ali e ele não passa. Certo? Não passa, obviamente, na teoria. Então, tipo assim, o P ele tem uma quantidade de elétrons, então você vai comprar um diodo para 12 volts com 100K de resistência, beleza. Então você vai lá, você vai ter um diodo para 12 volts. Então até 12 volts, geralmente até 24 volts, você vai conseguir fazer com que ele suporte aqui no meio. Você tem diodos maiores para 100 volts, para 200 volts, para 300 volts, tem cada um diodos com o tamanho que você quer. Tá? O que vai acontecer? Isso aí é a faixa que ele é garantido. Então, por exemplo, ele tem um estudo que diz, ó, se você colocar uma corrente aqui, então a corrente azul, se você for subindo nessa corrente azul, subindo essa corrente azul, subindo a corrente azul, até um certo ponto ele aguenta. A partir de um certo ponto, ele começa a vazar e estoura. Ou ele transborda. E aí o fio seria capaz o suficiente de ter tanto elétron ali por conta da corrente que você colocou, que ele vai conduzir de P para N. Tá? Só que antes disso acontecer, geralmente o diodo estoura. Tá? Ele explode. Tá? Por quê? Porque é muito elétron, muito mais do que ele conseguiria suportar, e ele realmente tipo, explode, dá tipo, um estourinho, racha e quebra o diodo. Tá? Diga. É por isso que normalmente nos circuitos você utiliza um resistor antes dos diodos? Resistor antes dos diodos? Não, geralmente o resistor é para você colocar no terra. Então, geralmente o resistor é para você aterrar as coisas. Você pode colocar um resistor para tipo, que ele consuma os elétrons que estão extras, mas não é exatamente para isso que você coloca o resistor. Geralmente o resistor é para que, tipo assim, eu tinha esses elétrons, vamos lá, eu tenho esses elétrons que estão livres aqui desse lado de cá. E aí aqui eu vou puxar o resistor que vai ligar no meu terra, certo? Quando eu coloco o resistor que vai ligar na terra, se ele chega num ponto que conduz, ele vai conduzir, ele vai ainda ter mais capacidade, vai ter tipo, uma quantidade de laranja grande o suficiente para conseguir passar. Agora, se for o azul, ele consegue fazer com que esse lado aqui não acumule tantos elétrons. Então ele vai, uma parte vai acumular, uma parte vai para o terra. E aí ele vai fazer com que essa parte azul não consiga acumular tanto. Existe, mas geralmente isso é presente mais em circuitos de alta voltagem. Quando a gente trabalha tipo, em lógica normal, tipo 5 volts, é difícil a gente utilizar esse tipo de coisa. Tá? A gente utiliza mais com o propósito de gerar um número zero, gerar um valor numérico zero, do que como tipo, ponte ou como resistência mesmo. Tá? Então, o diodo conduz de P para N. Se tiver uma corrente de P para N, o diodo conduz? Conduz se estiver acima de um certo V. Tá? Então, se tiver com uma corrente muito alta, ele vai conduzir, teoricamente. Tá? Mas no normal, ele não é para conduzir. Dentro da faixa de trabalho dele, não é para conduzir. Certo? Então, não tem questões objetivas nessa prova, no sentido de, tipo,
Não vai ter uma pegadinha dizendo, tipo assim, o diodo do tipo, o diodo nunca conduz do lado P para o lado N. Aí, tipo, todo mundo vai lá, tipo, vai marcar como verdadeira essa resposta, né? Mas não é verdadeira, porque existem situações em que ele vai conduzir. Só que são situações fora do comum. Tá? Tipo assim, caiu um raio no lado azul, aí ele vai conduzir. Então, tipo assim, ele está ali como medida de proteção, mas ele não é a melhor proteção do mundo. Então, em todos os cenários. Tá, outro uso do diodo. Bom, outro uso do diodo que a gente tem é para ele gerar uma corrente normalizada. O que significa isso? Vamos dizer que eu tenho uma onda sendo gerada. Se eu pego essa onda que está sendo gerada, ele tem uma parte positiva e uma parte negativa. Se eu coloco um diodo no meio do caminho, o que eu faço? Eu isolo somente a parte positiva. Então, o que é uma corrente alternada? Uma corrente alternada é uma corrente que fica indo, voltando. Indo, voltando. É tipo onda no mar, sabe? Tipo assim, vem a onda, volta a onda. Vem a onda, volta a onda. Vem a onda, volta a onda. Isso é corrente alternada. Tá? Então ele tem um fluxo alternado. Certo? Se eu coloco um diodo no meio do caminho, o que ele vai fazer? Ele vai isolar a parte que está negativa. Então ele vai fazer com que a parte que está indo passa, quando volta ele para. A parte que está indo passa, quando volta ele para. A parte que está indo passa, quando ele volta ele para. Certo? E aí eu posso fazer uma combinação, pegar essa onda e criar uma onda espelhada a ela. Então, tipo, criar uma onda negada dessa onda. Então eu vou ter duas ondas, tipo, enquanto uma está para cima, a outra está para baixo, elas vêm e invertem, elas vêm e invertem, e elas vêm e invertem, tá? E aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar um diodo e colocar um diodo em cada uma dessas ondas e combinar as duas ondas. Então, enquanto um está em alta e aí ele fica embaixo e espera, o outro vai estar em alta. E aí se eu combinar essas duas ondas, eu criei uma onda retificada. Certo? Retificada no sentido realmente que ela quase ficou reta. Tá? Beleza? E aí isso você consegue gerar o princípio de uma corrente contínua. Tá? Não é contínua, ela é uma corrente que ainda oscila. Aí você pode pegar e depois tirar a oscilação usando um outro dispositivo, sei lá, um capacitor, um indutor, depende da velocidade com que ele está oscilando. Se estiver oscilando muito rápido, um capacitor. Se estiver oscilando muito lento, um indutor. Então depende da rede que você está trabalhando. Beleza? Todo mundo consegue enxergar que a gente consegue partir dessa onda e chegar nessa onda utilizando um diodo? Beleza. Bom, e depois dos diodos a gente tem os transistores. Quem são os transistores? Bom, os transistores eles existem de dois tipos. A gente tem transistores PNP e os transistores NPN. Certo? Então, enquanto no diodo a gente tinha duas ligações, uma N e uma P, agora no transistor a gente tem três partes. Duas P's, uma N, ou duas N's e uma P. Certo? Dois de um do outro. Como que seriam esses dois casos? Vamos lá, vamos tentar representar eles. Então, eu tenho um transistor que ele é assim. Aqui. E o outro transistor ele é assim. Aí, num cara, eu tenho que ele é B, N, P. Então, qual que é a parte que conduz? O que acontece nessa parte do meio? Tem elétrons livres. Certo. E aí, o outro é o N, P, N. O que acontece nas pontas? Certo. E aí, o que eu tenho no transistor? Então, eu tenho um receptor, um emissor, e aí aqui eu ligo um gate. Certo? Então, eu tenho o meu gate. Certo. O que vai acontecer com esse cara? Bom, por que a gente tem dois tipos de transistores? Tá? Basicamente porque cada um deles serve para uma coisa diferente. Tá? Para que eles servem? Um deles vai conduzir quando ele estiver acionado. O outro deles vai isolar quando ele estiver acionado. E, da mesma forma, o outro vai isolar quando ele estiver desacionado e o outro vai conduzir quando ele estiver desacionado. Certo? Como que isso aqui funciona? Então, eles funcionam da seguinte forma. Se eu jogo uma corrente aqui nesse cara, então,
Estou jogando uma corrente, certo? Em ambos, tá? Vou jogar uma corrente em ambos. Se eu colocar esse cara aqui ligado no positivo, vou colocar em laranja nos positivos, tá? Ligado no positivo. O que vai acontecer quando ele está ligado no positivo? Ele vai começar a mandar elétrons. Então ele vai começar a ter um acúmulo de elétrons aqui. Certo? Da mesma forma, esse cara aqui está jogando elétrons, então aqui vai ter elétrons. E aqui vai ter elétrons. Certo? Beleza. Então, comecei a jogar elétrons aqui. Então, quando eu tinha o transistor, o que acontecia? Esses elétrons aqui que estavam sendo acumulados, eles começavam a criar uma pontezinha aqui, certo? Só que aqui, além de criar uma pontezinha, eu tenho esse cara aqui criando uma camada externa, digamos assim, de elétrons do lado de fora. Tá vendo que tem uma camada de elétrons do lado de fora? Então, o que ele está fazendo? Ele está criando... Pensem que esse P, a proporção está um pouco errada. Na verdade, esse P ele é bem maior aqui no meio. Então, enquanto num diodo esse P é do tamanho suficiente com o qual essa camada de elétrons consiga chegar do outro lado, aqui nesse cara, esse tamanho do P ele é grande o suficiente para que o elétron não consiga chegar do outro lado, por si só. Certo? E aí o que acontece? Quando eu começo a colocar a carga elétrica aqui, ele vai bater nessa carga elétrica de fora, vai conduzir aqui por fora, criando a ponte. Aí aqui vai conduzir e vai seguir a corrente. Certo? Por quê? Porque ele conduziu do lado de fora. E esse cara aqui? Bom, esse cara aqui, quando eu começar a colocar elétrons desse lado de cá, o que vai acontecer? Eu vou criar uma região de saturação, onde eu não consigo, onde eu já tenho elétrons suficiente aqui no meio, e esses elétrons não conseguem passar. Então, quando esse cara estiver acionado, estiver no lado positivo, esses elétrons aqui, eles vão chegar até aqui, assim, e eles não vão conseguir passar. Eles, na verdade, vão ser sugados por rede. Tá? Eles vão ser sugados. E se eu colocar o polo negativo? Vamos lá. Então, se aqui, ao invés de colocar elétrons, eu usar o polo negativo. Então, eu coloquei aqui negativo. Então, o que aconteceu? Então, eu vou ter os meus elétrons aqui no meio. Tá? Esses elétrons ainda vão estar formando a ponte. Só que aqui, ao invés de ter uma junção com elétrons que sobra, ele vai estar sugando os elétrons. Então, esses elétrons aqui agora estão fazendo isso aqui, ó. Vão puxar. Como eles vão puxar, ele não vai passar a corrente desse lado de cá. Então, aqui não tem nada do azul. Certo? E aqui? Aqui agora, ele vai criar justamente a ponte e vai fazer a produção. Eu não entendi por que o positivo do PNP ele suga. Porque no positivo do PNP ele suga? Não é que ele suga, ele satura. Tipo assim, sei lá, se chegar mais 20 alunos ali na porta, cabe na sala? É isso que acontece. Então, tipo, estou jogando mais 20 alunos, mas já tem gente suficiente ali no meio, ele saturou, ele não passa. Tá? Porque aqui é como se ele tivesse essa camada, aqui pode ser fina, mas ele tem uma camada maior. Tá? Agora quando você não tem, então você tem a prova. Então ele tem a junção de possibilidades de ir, e aí ele consegue passar. Tá? Talvez não seja o melhor exemplo os 20 alunos, mas foi o exemplo que eu consegui pensar. Eu vou ver se eu acho algum exemplo melhor. Eu vou pensar. Tá. Outras coisas para qual os transistores servem. Por exemplo, se eu pegar aqui um transistor NPN, ele consegue gerar um amplificador. Certo? Então eu tenho, por exemplo,
uma onda, um input aqui, um input de corrente, em cima em cima do gate e do emissor. Então eu pego meu emissor, pego meu gate, coloco uma bateria aqui, por exemplo. Então aqui tem um símbolo com duas baterias e um input. Então tem uma forma de onda que eu estou querendo colocar aqui de input. E aqui do outro lado, pegando a minha base e o meu coletor, eu tenho uma bateria muito maior e aí eu tenho aqui meu output. O que vai acontecer? O meu output ele vai gerar a mesma forma de onda da entrada, só que porém amplificada. Então, isso daqui é o princípio de amplificador. Certo? Para isso que serve uma válvula, por exemplo. Então, uma válvula ele serve como um filtro, mas também serve como amplificador. Você tem um amplificador a válvula. O que é um amplificador a válvula? É um cara que faz alguma coisa parecida com isso. Tá? Hoje em dia a gente usa tudo amplificador digital. O que é um amplificador digital? É um monte de transistor parrudo lá no meio para aguentar a potência. Tá? Ele tem outra utilidade? Hã? Ou além de amplificador, ele tem outra utilidade? Tem outra utilidade. Ele é uma chave elétrica. Então, por exemplo, que nem aqui, por exemplo, se eu pegar aqui na sala, eu tenho várias chaves aqui no canto. Então, por exemplo, vamos dizer que essa daqui seja uma opção, se ele for um transistor NPN. Tá? Então, nesse caso aqui, eu não estou aplicando corrente. Então, ao invés de pensar que seja um botão, pensa naqueles botões que tem que ficar apertado e quando você larga o botão ele solta. Tipo, o botão da descarga. Eu não consegui pensar no termo. Tipo assim, você está solto, não está passando corrente, certo? Você apertou a descarga, está passando água, está passando corrente. Então ele é um dispositivo NPN, certo? Agora um PNP. Um PNP, eu não estou fazendo ação nenhuma, ele está passando corrente. Então vamos dizer que seja, por exemplo, um rio. Então, estou lá com o rio. Aí eu vou lá e vou fechar um, sei lá, como é que é o nome? Esqueci o nome de Itaipu, lá que tem aquela barragem. Uma comporta. Então, vou lá, vou fechar a comporta. O que é? Eu vou propositalmente ir lá e fazer força e dizer, ó, estou fechando. Aí quando eu estou fechando, eu estou impedindo que a corrente passe. Estou impedindo que a água passe, impedindo que essa corrente elétrica passe. Então, ele fica apagado. Certo? Então, num PNP, por padrão, ele está aceso. Se eu aplicar a força dentro dele, ele apaga. Se eu tirar a mão, ele acende. No NPN, por padrão, ele está apagado. Se eu aplico força, ele acende. Então eu vou utilizar isso como se fosse essa chave, só que dentro de um circuito. Então, tipo assim, às vezes tem parte do circuito que eu tenho que acionar, tem parte do circuito que eu tenho que desacionar, e aí eu vou utilizar transistores para isso. Tá? Outro uso de transistores. Esse cara aqui, por exemplo, ele está fazendo uma conversão de voltagem. Então ele está mandando o mesmo sinal, só que alternando a voltagem. Então, por exemplo, aqui eu tinha uma voltagem de 0,1 volts, e aqui eu tenho uma onda de voltagem de 10 volts. Tá? As partes do computador trabalham em voltagens diferentes. Então, por exemplo, memória RAM. Memória RAM trabalha a 1.2 volts. Processador trabalha a 12 volts. HD, geralmente trabalha ali na faixa de 5 a 7 volts. Então, assim, cada um tem uma voltagem diferente para conversar. Como que eles conversam? Eles têm os barramentos de comunicação. E aí dentro desse barramento, nada mais é do que canais de transistor. Então você usa um transistor você vai definir, no meu computador todos os barramentos são de 5 volts. Por que 5 volts? Porque tem a menor dissipação de energia. Então eu vou colocar lá, a memória RAM vai falar com 1.2 volts, então ela vai falar com 1.2 volts, e no barramento vai sair com 5 volts, então ele está saindo com 5 volts no barramento. Aí vai chegar no processador, esses 5 volts vai ser amplificado para 12 volts, ele vai chegar no processador que está com 12 volts. Aí chegou no processador de 12 volts, o processador vai processar, gerar a resposta dele e dizer para a memória a resposta. Então ele vai gerar um sinal com 12 volts, que vai passar por um transistor, que vai converter ele para um sinal de 5 volts no barramento. Aí dentro do barramento de 5 volts ele vai chegar na memória RAM e vai converter para um sinal de 1.2 volts e falar para a memória RAM a voltagem dela. Então a frequência é a mesma, só muda a altura. Certo? Então é como se fosse tipo assim, eu tenho pessoas que falam na mesma velocidade, mas com alturas diferentes. Certo? Então, todo mundo está falando a mesma língua, porque é a velocidade pelo qual eu estou falando, o protocolo que eu estou utilizando de velocidade de transmissão, porém, cada um deles conversa em uma amplitude diferente. Beleza? Então, para o computador, isso aqui é muito útil. Mas não é só para amplificação, ele serve também como liga e desliga. Parece bem todo, mas é. Por exemplo, a gente viu uma porta AND, certo? A gente sabe a porta AND, né? Então, a porta AND, o que é? Eu tenho dois sinais
que geram um sinal na saída. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu pegar, por exemplo, então eu tenho meu A e eu tenho meu B. Se eu colocar isso daqui em termos de transistores, então aqui eu tenho, por exemplo, minha saída, certo? Então, se eu coloco aqui o mais 5 volts, eu preciso que o A esteja acionado para que ele permita passar corrente, que o B esteja acionado para que ele permita passar corrente, para que o S seja os 5 volts, certo? Se um deles estiver desacionado, ou seja, se um deles for zero, o que vai acontecer? Não vai passar corrente e aqui vai ser zero. Então isso aqui é uma porta end. Tá? A porta end ela só tem uma outra coisa aqui embaixo, que é uma junção de negações. Então eu tenho um outro cara aqui. Tem uma outra junção aqui embaixo, mas aqui é complemento. Tá? Só para vocês terem noção. Então aqui, por exemplo, eu estou usando transistor para construir as portas lógicas. Toda e qualquer porta lógica pode ser construída em base de transistores. Tá? Eu só não podia falar isso nessa aula porque era a primeira aula do semestre. Essa é sacanagem. Mas agora eu posso falar que você já conhece outras portas. Então aqui ó, eu tenho o A e B gerando um sinal S. Então A e B gerando um sinal S. Se eu quisesse um A ou B gerando um sinal S, então eu teria, por exemplo, acho que eu desliguei aqui. Acho que eu preciso cagar. Tudo bem, não tem problema. Então se eu quisesse um A ou B, então eu teria um sinal A que está entrando dentro do transistor, um sinal B que também está gerando um transistor, gerando um sinal S, e gerando um B, aqui é o S. E aqui está o mais 5 volts. Tá? Então, se eu acionar ou A ou B, ou acionar os dois, se eu acionar A, no S vai chegar a 5 volts. Se eu desacionar o A e acionar o B, no S vai chegar a 5 volts. Se eu acionar o A e o B, no S vai chegar a 5 volts. Então, isso aqui é uma porta OU. Tá? Então, todas as minhas portas lógicas, elas são basicamente constituídas de transistores. Certo? Transistores servem para tudo dentro da computação. Toda e qualquer coisa que a gente vai fazer que tenha um processamento, a gente vai utilizar transistor. Dúvidas? Vocês não precisam saber isso aqui no prova, tá? Mesmo tendo um slide sacando sobre isso, vai depois alguém. Desistiu da aula. Cansou. Eu acho que não sei se eles desistiram. Não, mano. Tá ligado? Tá ocupado, não? Legal. Será que o projetor conseguiu queimar agora? Pode ser. Aí voltou. Depois eu vi. Eu sempre achei que era demais. Então, esses daqui são os esquemáticos dentro dos dois transistores. Então, aí tem o modelinho do 4 aqui. Então, ó, você tem as camadas PNP, a base, o emissor. Então, quando você excita aqui no meio, você consegue passar desse jeito. Tá aí, beleza? Tá. Que outros dispositivos semicondutores a gente tem? A gente tem o semicondutor, o capacitor. Certo? O que é o capacitor? Bom, o capacitor, ele justamente usa de capacitância elétrica. Então, ele tem duas junções que não se tocam, tá? Então, ele tem duas junções que não se tocam, e ele cria um espaço, um campo elétrico uniforme. Tá? Céu. Tá. O que ele faz? Você consegue jogar a corrente de um lado, esse lado ele vai começar a ter um acúmulo de elétrons, esse acúmulo de elétrons vai ser grande, vai ter um tempo de carga, a partir do momento que ele carregou, ele começa a fazer saltos para o outro lado.
certo? E aí quando ele faz salto para o outro lado, ele conduz a corrente. Beleza? Para que serve um capacitor? Aqui tem várias características dos capacitores. Então, o capacitor pode ser esférico, cilindro, plano, tem algumas características dele, tá? Algumas aplicações dos capacitores, tá? Mas geralmente para que eles servem? Filtros. Fazer um impulso? Armazenamento? Mais ou menos, pode ser um armazenamento. Tá? Retardar o tempo, pode ser também. Tá? Ele pode funcionar como se fosse, sabe, aqueles, não sei quem tem em casa, aquelas coisas que você tem na tomada, você vai girando, você vai aumentando a potência da lâmpada. Então a lâmpada bem fraquinha, a lâmpada forte, a lâmpada média, como um temporizador. Como um temporizador. Temporizador não. Temporizador não, dimmer, isso, essa palavra, dimmer. Temporizador não, porque o temporizador precisa de outros circuitos complementares. Você usa o capacitor no temporizador, mas ele é complementar. Ele seria como se fosse um dimmer. Então, você tem um tempo de carga, então ele começa a carregar, a partir de um certo momento ele terminou de carregar, ele vai funcionar como se fosse um circuito aberto. Então, dentro de um circuito de corrente contínua, você vai ligar o circuito de corrente contínua, ele vai dar um tempo de carga, e a partir do tempo de carga ele começa a jogar a corrente 5 volts contínua, ou corrente, seja ela qual for a voltagem contínua. Tá? Então, ele serve como um atraso aqui no início, para tipo, ter um tempo de carga, como se fosse um fade-in de carga. Tá? Então você pode colocar um capacitor, por exemplo, você quer fazer que a lâmpada faça um efeito de fade-in e fade-out. Você pode colocar um capacitor para fazer isso. Tá? Mas o principal efeito dele é filtro. Então, por exemplo, você está gerando uma corrente. Aí de repente vamos dizer que tipo, a corrente aqui do lado de fora deu uma oscilada. Tá? Ela está oscilando. A corrente depois do capacitor, ela não vai oscilar tanto. Por quê? Porque... Blackout não. Como se fosse uma oscilação mesmo. Então, por exemplo... Não, ele funciona como blackout. No break. No break. No break. Não, ele seria mais um estabilizador. O no break ele tem uma bateria interna. Ele seria um estabilizador. Sim, ele seria um estabilizador. Tá. O estabilizador, o que ele faz? O estabilizador na corrente normal. Ele pega a nossa corrente alternada, de 110 e 220, e ele consegue atenuar as oscilações. Então, tipo, ele está oscilando, de repente veio a corrente, aumentou a frequência, ou aumentou e diminuiu a voltagem. O que ele consegue? Ele consegue pegar uma corrente que está em uma voltagem muito zoada e tornar essa voltagem um pouco mais reta. É o que acontece naquele ventilador de mel. Você tem um capacitor, ele cai só. Isso, exato. Essa é a ideia. Tá? Então, por exemplo, o que a gente tem aqui dentro do capacitor? Vamos dizer que aqui eu tenho a minha voltagem. Então, eu tenho minha voltagem pelo tempo. Tá. Aí vamos dizer que eu tenho aqui uma voltagem de 5 volts, certo? Aí essa voltagem, então aqui eu tenho minha linha de 5 volts. Aí a minha voltagem de entrada, ela está fazendo isso aqui, ó. Tá. Está fazendo isso aqui, né? A minha voltagem de entrada. Por que ela está fazendo isso? Não sei. Pode ser a pilha zoada, pode ser mau contato, pode ser sujeira, pode ser ferrugem, pode ser qualquer fator. Tá? Se eu colocar isso direto no meu circuito vai ter problemas. Por quê? Porque ele não aceita essas variações de voltagem. Mesmo sendo variações pequenas, ele precisa de ele vai ter que funcionar com corrente contínua. Então, se eu coloco um capacitor aqui no meio, ele vai atenuar essas mudanças. Então, ele vai ter o capacitor, ele vai ter um tempo de carga. Está carregando. Carrega um pouquinho mais rápido. Carregou, beleza? Aí chegou aqui. Então ele carregou, começou a soltar a corrente. Aí veio o pulso mais forte, ele estabilizou. Está aqui estabilizado. Caiu um pouquinho, ele vai oscilar um pouquinho, mas vai oscilar pouco. Subiu, ele vai oscilar pouco. Aí desceu, vai oscilar um pouquinho para baixo. Subiu, desceu, subiu. Aí vem aqui, dá uma atenuada, ele dá uma subidinha. Então, tipo assim, o que ele fez? Ele criou uma onda atenuada, certo? Então essa onda laranja é muito melhor do que a onda azul, certo? Ela é mais próxima da voltagem que eu precisava do que a onda azul. Por quê? Justamente porque ela foi atenuada, certo? Então o capacitor, ele serve para filtrar frequências que são muito rápidas. Então, tipo assim, ele está oscilando numa frequência muito rápida e ele está oscilando. Se eu coloco um capacitor, eu consigo filtrar essas frequências muito rápidas
e ele torna essas frequências mais lentas, tá? Torna essas amplitudes de variações menores, certo? Aqui tem um exemplo de como funciona o capacitor, olhando pela parte magnética. Então ele tem um campo elétrico uniforme, beleza? Então os elétrons partem de um lado e saem em direção ao outro, realmente uniformemente. Professor, por exemplo, quando ele videogame, se ele está com as pilhas muito fracas, geralmente ele começa a cair a energia. Ele, no caso, não tem um capacitor, é isso? Não, ele pode ter um capacitor. Na verdade, o que seria, para que serviria o capacitor? Serviria para, por exemplo, as duas pilhas elas estão com diferentes voltagens. E aí tem hora que uma pilha recebe mais voltagem, uma pilha recebe menos. Então tem um fluxo de energia que passa de uma pilha para outra também, que faz com que o controle oscila a voltagem dele. Então ele não fica sempre em 3 volts. Ele vai para 2.9, vai para 3.1. Então essa oscilação é um problema para o circuito do controle. E aí o que ele faz? Ele tenta fazer com que essa oscilação seja a menor possível. Então ao invés de ir de 2.9 a 3.1, agora ele vai de 2.98 até 3.02. Tá com uma oscilação mais curta. Então você não diminuiu a oscilação ou você não fez com que a bateria durasse mais. Não, você só tirou a oscilação dele. Tá? Você só colocou um filtro no meio do caminho mesmo. Então, um filtro. Mesmo. Por exemplo, vamos dizer, tipo assim, eu tenho um circuito e aí de repente tem outros dispositivos, então o capacitor também serve. Mas vamos dizer, tipo assim, aqui nesse circuito, a minha onda azul, de repente teve um pico e teve uma queda. Depois ele voltou. Ela teve um pico e teve uma queda, certo? Por quê? Não sei. Porque alguém brincou de ficar tipo, apertando liga e desliga, liga e desliga. Então o capacitor, ele vai conseguir essa energia aqui, ele vai ser absorvida mais lento, então ele vai ter uma oscilação aqui para cima. Aqui ele vai manter um pouquinho, vai cair e vai voltar. Então esse pico de atenuação, ele conseguiu transformar nesse pico aqui. Então o circuito, ele sentiu menos. O computador, o componente eletrônico, ele sentiu menos essa oscilação. Então para ele foi uma oscilação muito menor do que realmente aconteceu. Sei lá. Pensa que é um sistema de amortecimento de carro. Então, tipo, você tem um amortecedor. Então, você passou num buraco. O buraco podia ser uma cratera, mas se você está tipo, com uma caminhonete com os pneus desse tamanho, mola de caminhão, você fez tipo assim e você tipo, passou por cima, você tipo, acho que tinha tipo uma lombadinha. Aí você vai lá e vai passar de Fusca, você está sem amortecedor, você vai sentir a lombada inteira. Aí você vai olhar e falar assim, caraca, alguém precisa arrumar essa cidade. Então, tipo, por causa do amortecedor. É um amortecedor. O capacitor funciona como um amortecedor de grandes variações rápidas. Então, tipo assim, você está andando na rua, a rua está plana, de repente um puta buraco. Você está 80 km por hora. Então, um buraco, você vai tipo, dar aquele sacode e vai pro seu lugar. Se você tiver um carro com um bom amortecedor, você vai, tipo, você vai dar uma sacudidinha, mas você vai dizer, pô, tinha um buraco, mas ele passou de boa. Se está com um carro sem amortecedor, você vai tipo, dar um puta sacode, vai perder